Uma boa noite, Deus abençoe. Estou retornando aos vídeos, está corrido, mas eu estava estudando há uns meses atrás e tirei uma lição muito bacana do Evangelho de Marcos e gostaria de estar dividindo com vocês. Muito importante, eu me vi no carinho de dividir essa palavra porque ela me ajudou muito. Eu estava fazendo um estudo teológico e caiu nesse texto e consegui extrair algumas lições. Não vou conseguir deixar tudo aqui hoje, senão ficará muito longo, mas o principal vamos conseguir aí extrair. Então, Marcos capítulo 4, o Evangelho de Marcos é o Evangelho onde mostra Jesus como servo, tanto servindo como o poder de Jesus, porque Marcos escreve para o Império Romano. E o Império Romano era um império poderoso. Então Marcos mostra como que o verdadeiro líder, como o verdadeiro senhor ele é. Ele é servo, ele serve, mas ao mesmo tempo ele tem o poder e domínio sobre tudo. Tanto que o Evangelho de Marcos ele é dividido. Ele tem 16 capítulos. E os 8 primeiros capítulos mostra a pessoa de Jesus. E há uma divisão. No capítulo 8, a partir do versículo 30, mostra outra divisão, mostra o propósito de Jesus, o que ele veio fazer. Então mostra a pessoa e o propósito de Jesus, o Evangelho de Marcos. Muito importante, um evangelho muito rico. Mostra Jesus agindo, fazendo, curando. Mostra Jesus em ação o tempo todo. E no capítulo 10, no versículo 45, mostra Jesus dizendo o propósito desse evangelho, concluindo. Mostra ele dizendo assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a tua vida em resgate de muitos. Então eu estava estudando o capítulo 4, a partir do versículo 35, um texto muito conhecido que mostra quando Jesus ele acalmou uma tempestade, quando estava com seus discípulos num barco, cruzando para outra margem do lago da Galileia. E eu gostaria de ler o texto e expor o texto um pouco com vocês. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui nós vamos ver 4 princípios de tempestades na vida da gente. 4 princípios, como vencer essas tempestades e 3 perguntas que está nesse texto. Primeiramente, naquele dia. Que dia? Esse dia começa com a parábola da semeadura. Jesus está ministrando à beira-mar, ele está no barco, sentado no barco, e a multidão em pé na beira da praia. Isso já mostra uma grande lição, que o verdadeiro pastor não escolhe o púlpito nem o público. Ele prega a mensagem em qualquer lugar. Jesus está sentado no barco e a multidão de pé na beira da praia. Então, o mais importante é a palavra de Deus. Jesus está mencionando a parábola da semeadura. É outra lição rica também. Vou só ser rápido aqui. Mas a palavra, o semeador saiu a semear. A semente é a palavra de Deus. Um pouco da semente cai à beira do caminho, o outro cai no solo rochoso, o outro cai no meio dos espinhos e o outro cai numa boa terra. A semente que cai na beira do caminho é aquela que vem logo Satanás e arranca a semente semeada. Em outras palavras, é quando uma pessoa está ouvindo a palavra de Deus e as distrações, ou Satanás usa uma estratégia para a pessoa repugnar a palavra, ou ser ignorante, não aceitar a palavra, e ela não cria raiz. O outro que cai no solo rochoso é a palavra que cai ali, mas não cria raiz firme, porque cresce para fora e não para dentro. Então é aquela pessoa que recebe a palavra,
fica empolgada, sai falando de Deus, sai fazendo as coisas, mas quando vem a angústia e a perseguição por causa da palavra, ela se desfalece, ela se escandaliza por causa da palavra, ela não tem raiz firme, porque o cristão primeiro ele tem que crescer interiormente para depois exteriormente, primeiro a raiz, depois os frutos, tem que ser fortalecido, né? Tem muitos detalhes sobre isso aí. O outro que cai, a outra semente que cai no meio dos espinhos é as ambições do mundo, a riqueza, os cuidados desse mundo sufocam a palavra, competem com a palavra e ela se torna infrutífera. E aquele que cai em boa terra, a semente que cai em boa terra, é o solo que retém a palavra com perseverança e com alegria. E esse vem a dar fruto a 30, 60 e a 100 por um. Então Jesus explicava por parábolas. Parábolas são lições da vida diária, mas com verdades espirituais. Mas Jesus, aos seus discípulos, ele explicava o que significava. Ele explicava em particular. Então, naquele dia, sendo já tarde, depois de toda essa ministração de Jesus, onde ele falou também sobre o reino dos céus, onde ele levou outras mensagens, ele está com os discípulos indo no barco para outra margem. E quando Jesus diz que aos discípulos, está no versículo 34, que ele falava em particular, aí entra o ponto dessa palavra. Por quê? Porque quando Jesus vai falar em particular comigo e com você, não significa que ele vai conversar com nós em palavras, ele vai colocar a gente em ação, a nossa fé vai estar em ação, porque eles eram discípulos de Jesus, viviam com Jesus, andavam com Jesus. Então aquela parábola da semeadura tinha que ver qual solo eles estavam no coração deles ali agora no teste, porque quando o professor dá a prova, ele tem que fazer o aluno passar pelo teste prático. Com Cristo é assim que funciona. Então eles entram no barco e Jesus diz a eles, passemos para outra margem. Eles vão passar para outra margem. Só que aqui o que acontece no meio desse trajeto? Uma grande tempestade se levanta. E eles todos se atemorizam, todos ficam ali apavorados diante dessa tempestade. Primeiro ponto, as tempestades da nossa vida, elas são inevitáveis. Ela vem para todas as pessoas, independente de credo, de raça, de cor, independente de qualquer situação. As tempestades da vida, elas são inevitáveis. Jesus está no barco e a tempestade vem. Jesus estava na festa de Caná da Galileia, João capítulo 2, e o vinho acabou com ele presente. Ele transformou água em vinho, mas o vinho não deixou de acabar. Isso significa o quê? Que quando, mesmo estando em Jesus, mesmo Jesus estando conosco, os problemas acontecem, não deixam de acontecer. Então as tempestades da vida são inevitáveis. Por quê? Porque nós não vivemos numa redoma de vidro, não vivemos numa bola de vidro. Vivemos no mundo e a jornada da vida existem tempestades. A segunda lição sobre tempestade é que as tempestades da vida, elas são imprevisíveis. Elas não avisaram, eles estavam num trajeto curto aqui. Iam cruzar para outra margem e uma tempestade se levantou. Então elas são imprevisíveis, não batem na porta, não mandam recado, não mandam telegrama. Elas chegam arrombando muitas vezes a nossa alma, de repente, sem a gente esperar, ali acontece a tempestade. Então elas são imprevisíveis também, as tempestades da vida. E as tempestades da vida são incontroláveis. Porque esses homens que estavam aqui, a maioria deles, não todos, eram pescadores e conheciam o mar da Galileia. Já tinham passado por tempestades ali, porque o mar da Galileia, ele é dos mais de 200 metros abaixo do nível do mar, o lago da Galileia. Ele é rodeado de montes e tem um monte mais alto, que é o Monte Hermon. E ali os ventos gelados que vêm daquele monte se chocam com a água do lago quente e também vem grandes tempestades momentâneas ali. Então, aqueles homens já estavam acostumados com as tempestades. E Jesus está no barco dormindo. E eles, talvez, pela mente deles, estavam acostumados. Talvez eles pensaram que eles poderiam passar pela tempestade sem chamar a Jesus. Como a gente faz muitas vezes. Nós pensamos que nós conseguimos, pela nossa própria força, resolver os problemas que nós temos e não dá. Precisamos de Cristo. Porque tem tempestades na nossa vida que são incontroláveis. Está fora do nosso controle, mas não foge do controle de Deus. A mulher do fluxo de sangue, aqui no capítulo 5 de Marcos, no próximo capítulo, ela estava há 12 anos com fluxo de sangue, com hemorragia de sangue. Já tinha gastado seu dinheiro com muitos médicos e o problema só se agravava. Mas quando ela toca na orla de Jesus, Jesus está ali, uma multidão
espremendo a Jesus, mas ela toca na hora, ela é curada, porque ela creu, a fé dela foi que curou ela. Jesus pergunta aos discípulos ali: quem me tocaste? Uma pergunta um pouco até irônica, porque Jesus estava cheio de gente em volta dele. E os discípulos respondem: como perguntaste quem me tocaste, vendo que a multidão lhe aperta? Mas alguém tocou diferente. Então a fé foi o que tocou. A fé daquela mulher fez ela ficar curada. Então nós precisamos o quê? Muitas vezes o que foge do nosso controle está no controle do Pai, está no controle de Deus. As tempestades da vida, elas são importantes. Sem tempestade da vida você não se fortalece. Aquele que vence sem risco triunfa sem glória. Então nós precisamos passar pelas tempestades porque elas são importantes para a nossa vida. Jesus não exclui nossa vida de tempestade porque ele sabe que é a tempestade que fortalece a nossa fé. Romanos capítulo 5 diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E essa esperança que é produzida, ela não vacila, ela é firme. Por quê? O amor de Deus é derramado através do Espírito Santo e nos dá essa confiança em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5. Então, a tribulação é importante na vida da gente. Nós precisamos passar por problemas. Nós não podemos ser movidos, atemorizados pelas circunstâncias, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, nós temos que se apegar em Cristo. Então, nós vimos o que aqui? Que as tempestades da vida, elas são inevitáveis, imprevisíveis, incontroláveis e importantes. Agora, como se passa pelas tempestades? Como? Número 1, escreva, guarde, medite nessa palavra. Número 1, pela promessa da palavra. É uma coisa que eu prezo muito, a palavra de Deus. Aqui está a palavra de Deus. Eu presto muita atenção quando eu estou estudando a Bíblia e eu bombardeio a Bíblia de questionamentos. Eu bombardeio. Eu fico perguntando, por que isso, por que aquilo, por que está escrito isso? Porque eu sei que cada palavra que está aqui, cada detalhe é muito importante. Então aqui está, a promessa de Deus. Jesus disse no versículo de número 35. Jesus disse: passemos para a outra margem. Então o destino era a outra margem, não era o fundo do mar. Então se Jesus disse: passemos para a outra margem, não importa o que acontece no meio do caminho, nós vamos chegar à outra margem. Porque não é as circunstâncias que vai dominar a minha vida. É quem prometeu a palavra aqui, passemos para a outra margem. Ele disse que nós íamos passar para a outra margem. Então vamos chegar à outra margem. Deus nunca vai lhe contar o trajeto do seu destino. Porque se ele contar, você e eu desistimos. José foi governador do Egito. Mas antes dele ser governador, ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele se tornou escravo, depois ele foi para a casa de Potifar, foi acusado de adultério, depois foi preso. Aí ele desvenda 2 sonhos, um do padeiro e outro do copeiro. O copeiro vai lá e esquece dele, ele fica mais 2 anos preso. Depois que ele se torna governador do Egito, e ali ele salva uma grande nação através da sua sabedoria pelo poder de Deus e mata a fome de muitas pessoas. Mas até chegar a esse ponto, ele teve que passar pelo processo. E se Deus revelasse para ele o processo, ele ia desistir. Por isso que Salmo, de número 1, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o teu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz prosperará. No tempo certo que dá o fruto. Quando o vinho acaba em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus disse: acabou o vinho, Jesus disse para ela: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Todas as coisas para Deus têm o tempo certo, é o tempo de Deus, não é nosso tempo. Mas nós temos dificuldade com isso, por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo acelerado, com a internet, com o avião, com o carro. Então a gente esperar hoje é uma batalha, nós queremos para amanhã. Nós queremos para ontem o que nós temos para hoje, e aquilo que era para amanhã nós queremos hoje. Nós não damos tempo. E Deus é no tempo dele. Quando, em Lucas capítulo de número 1, quando Isabel fica grávida de João Batista e Maria fica grávida de Jesus,
é muito lindo de ver como que Deus trabalha. Maria era estéril e já era avançada em idade. Isabel era estéril e era avançada em idade. Desculpa, eu falei Maria. Isabel era estéril e avançada em idade. E Maria era nova e desposada. Então, se você olhar os olhos humanos, parece que Deus chegou atrasado demais para Isabel e cedo demais para Maria. E para Deus ele chegou no tempo certo. Ele tem o tempo dele. Então, passemos para a outra margem. O destino era a outra margem. Crê na promessa e na palavra de Deus, porque a tua palavra é fiel para cumprir. Segunda coisa importante é a presença. Jesus estava no barco. Então, se Jesus está no barco, não importa a tempestade. Eu não vou naufragar. Ele está no barco. A presença dele é importante. Então, preciso buscar a presença de Deus para a minha vida, porque eu sei que Deus presente na minha vida, não importa as tribulações ou as lutas que eu passo, porque eu sei que tudo isso é para o propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Romanos 8, 28. Então, se Deus está presente no barco, se Ele está no barco, ponha Jesus no teu barco. Ponha Jesus na tua casa, ponha Jesus na tua vida. Que as tempestades com Cristo, elas são para nos fortalecer. Mateus 7, 24, Jesus diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como um homem prudente, que construiu a tua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu porque estava firmada sobre a rocha. Aqueles que ouvem as minhas palavras e não a praticam, é o homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, e o vento bateu com ímpeto contra aquela casa, e ela ficou totalmente destruída. A tempestade veio para as duas casas. O rio transbordou nas duas casas, o vento bateu nas duas casas. Qual foi a diferença? Casa firmada na rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Outra coisa importante se notar na tempestade aqui nessa passagem é a paz. Por quê? A tempestade vem, e se você olhar no versículo 38, Jesus estava na polpa dormindo sobre um travesseiro. Então Jesus pede para termos paz diante das tempestades, para descansarmos nele. Descansar não é inatividade, não é cessar uma atividade, não é ficar parado. Descansar é você confiar e continuar fazendo o que você precisa fazer. É continuar no barco, é continuar crendo que você vai chegar na outra margem, descansando, sem se apavorar. Porque o seu fim não é o fundo do mar, seu fim é a outra margem. É chegar lá do outro lado, o propósito é lá. Então, nós precisamos descansar em Deus. Filipenses 4, 6 diz: não andei ansiosos por coisa alguma. Antes, apresentai diante de Deus as vossas súplicas, petições e ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Jesus disse também em Mateus 6, 26, para os discípulos, para não andar ansiosos, por quê? Com que andei de comer, com que andei de beber, com que havei de vestir, porque isso aí é os pagãos que andam atrás disso. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então nós temos que viver um dia de cada vez. O dia da gente chama presente. Já chama presente por causa disso, para a gente aproveitar esse presente que Deus nos deu para viver o hoje. E não o amanhã e nem o ontem, nem o passado e nem o futuro. Viver o presente, viver o hoje. Então descansar em Deus. A outra coisa importante é o poder. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O poder de Deus, o poder do Criador. Então nós temos que crer no poder de quem prometeu, de quem falou que nós ia chegar na outra margem. Merece confiança? Merece, ele é Deus. E aqui há 3 perguntas também, 3 questionamentos. O primeiro é dos discípulos para Jesus. No versículo 38. Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes eu e você fez essa pergunta para Deus? Deus, eu vou morrer agora, acabou. O Senhor não está ouvindo a minha voz, o meu clamor, não está vendo a minha aflição. Vou perecer aqui, o Senhor não está nem ligando para o meu problema. Essa foi a primeira pergunta dos discípulos para Jesus. Depois, Jesus acalma a tempestade e vem grande bonança, no versículo 39. E a segunda pergunta é Jesus que faz aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Quantas vezes nós, no meio das tempestades, murmuramos, achamos que esse Deus que nós um dia glorificamos, ele não lembra mais de nós. Irmãos, essa mensagem é para todo mundo, presta atenção. É muito fácil ter fé na igreja.
É muito fácil estar na igreja lá e gritar aleluia, e fortalecer, e falar bonito. É muito fácil. É muito fácil bater nas costas do irmão que está com problema e falar: tenha fé, Deus vai prover, você vai passar por esse problema, vai vencer. Agora, e quando nós passamos? Então nós temos que ter fé. Jesus vai perguntar para mim e para você: não tendes fé? Por que sois tímidos? E agora no final há uma pergunta dos discípulos para os discípulos. Olha que lindo. Primeiro os discípulos duvidam de Jesus. Aí Jesus vai lá e responde, pergunta para os discípulos se eles não têm fé porque a tempestade foi acalmada. E no final, no 41, é de discípulo para discípulo. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Sabe quem é este? Este é o Criador e não a criatura. Então a criatura não pode dominar o Criador. Ele criou, não foi criado. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo 3. Ele é a primazia, o primogênito. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 19, está mostrando ali toda a primazia de Cristo. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio, esse princípio é um princípio com fim. Por quê? Porque a criação tem fim, mas o Criador é autoexistente. Ninguém criou. Ele criou, mas não foi criado. Bará, cria do inexistente, traz à vida aquilo que não existe. Só Deus tem esse poder. Por isso que criou é diferente de fazer. Em Gênesis nós vamos ver essa duplicidade de palavras. Criou Deus e fez Deus. É muito importante entender por quê? Para conhecer a soberania de Deus. Nada pode ser feito antes de ser criado. Tudo que é feito primeiro tem que ser criado. Por isso que o atributo de Deus ali as primeiras palavras da Bíblia é: no princípio criou Deus. Porque criar só Deus pode criar. Só Ele pode trazer vida ao que não tem. Só Ele pode trazer o existente às coisas que não existem. Só Ele tem esse poder. E um exemplo simples e fácil é: olha a camisa que eu estou usando. Ela foi feita. Mas antes dela for feita, ela foi criada. Porque a matéria-prima é de Deus. Ele criou. A casa que você mora, que eu moro, ela foi feita. Mas a matéria-prima foi Deus que criou. Então, crendo ou não em Deus, adorando ou não a Deus, nós usufruímos de toda a criação dele. Porque tudo que ele criou é bom. E por isso que ele trouxe à vida aquilo que não existe. E por isso que Jesus acalma a tempestade e tem poder sobre o mar e sobre os ventos. Porque ele é o Criador e não a criatura. Então é muito importante entender isso. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse aí é a raiz de Davi, a estrela da manhã, que ele tem poder nos céus e na terra. Esse é o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego. A Grécia era o berço do poder e do conhecimento. Então Jesus está dizendo: antes de tudo ser, eu já era, já existia. E quando tudo terminar, ainda continuarei sendo. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É aquele que se esvaziou para salvar eu e você. Deu o amor dele todo para nós. É aquele que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus. É aquele que por meio de um homem chamado Adão, o pecado entrou no mundo. Mas por meio da obediência desse Senhor Jesus, nós temos a ligação e somos justificados com Deus novamente. Por quê? Eu não sou pecador porque eu peco, mas eu peco porque eu sou pecador. Todo mundo é pecador, não há um justo sequer. A epístola aos Romanos é um manual de salvação, é um manual doutrinário sobre a justiça de Deus. A carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, é a epístola mais rica que existe. Fala de toda a justiça de Deus e como nós devemos agir, e só através do Espírito Santo que nós somos renovados e transformados e nos tornamos filhos de Deus. Filho de Deus não é pela carne, não é pela escolha, não é pela família que você nasce. Filho de Deus é aquele que tem o Espírito Santo, que nasce de novo. Nascer de novo é uma vida espiritual. Aceitar que Jesus tome conta da tua vida, aceitar que Jesus direcione os teus caminhos. Provérbios 3 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos e Ele endireitará tuas veredas. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Nós vivemos num mundo cheio de teorias. Teoria disso, teoria daquilo, teoria de várias coisas. Mas a verdade está aqui, ó. A fonte está aqui. Se eu pregar para você Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, posso discorrer toda a Bíblia e chegar em Apocalipse, que é o último livro,
eles vão se unificar e não vão se contradizer. Porque a verdade é de Deus, é a boca de Deus aqui. Escrita por diferentes homens, diferentes épocas, diferentes eras, diferentes culturas, mas pelo mesmo Espírito. É isso que nós precisamos entender. E a fonte está na palavra de Deus. Por isso que Jesus tem poder de acalmar a tempestade da tua vida e te dar rumo e fazer você chegar a outra margem. Porque Ele é Deus, Ele é o dono. Ele tem propósito para a minha vida e para a tua. Não importa a tua situação, o que você está passando, o que você fez. A graça de Deus não significa que você pode viver pecando, que Deus é bom e vai te curar. Não é isso. A graça é a oportunidade de se arrepender daquilo que você fez e aceitar que Jesus tome conta da tua vida e te dê uma nova estrada, um novo rumo, e você se torna uma nova criatura. Isso é para todos. Mas é bom entender uma coisa que eu tenho o dever de ensinar aqui, de falar nesse vídeo. A demora do julgamento não exclui o peso da sentença. Deus é longânimo, Ele tem um ânimo longo. Por isso que a demora de Cristo voltar, e há tantas falações, tantas coisas sobre isso daí. Mas nós temos que se arrepender. É isso que Jesus veio chamar nós ao arrependimento. A primeira ministração de Jesus, Mateus 4,17. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Arrepender não é você chorar, não é você... Arrepender é você mudar de mentalidade. Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus quer que você experimente o bom dele. Deus quer que você experimente a agradável vontade dele. Mas para isso você não pode se contaminar com o mundo. Você deve amar as pessoas, mas ser luz na vida delas. E não ser contaminado ou influenciado por elas. Você tem que influenciar. Seja criança, seja tua casa, seja teus amigos, seja no teu trabalho. Você precisa influenciar e não ser influenciado. Através da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Segunda epístola de Timóteo, a Timóteo, capítulo 3, 16, 17, diz assim: toda a escritura, toda, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação da justiça, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela repreende, ela corrige e ela educa na justiça. Ela te dá uma nova... O que a igreja deve fazer na vida da pessoa? A igreja deve evangelizar. O que é evangelizar? Fazer Deus conhecido. Então a igreja tem que falar de Deus. Não pode falar das coisas do mundo sem falar de Deus, envolvendo Deus. O que Deus acha do mundo? Não é o que eu acho. Não é minhas experiências. É o que Deus acha. O que Deus fala sobre o mundo, sobre... Qualquer assunto que você for falar tem que estar aqui dentro da palavra de Deus. Porque evangelizar é fazer Deus conhecido, Jesus conhecido. É educar, te dar uma nova educação e edificar. A tua vida não pode ser a mesma. Você não pode estar na igreja e ser a mesma pessoa. Você tem que estar diferente. As pessoas têm que olhar para você e falar: olha, você não é a mesma pessoa. Você está sendo transformado. Mas essa transformação também é de fé em fé, de glória em glória, de passo em passo. Você não ora para Deus de manhã e recebe à tarde e de noite já é um santo. Não é assim. É de passo em passo. Outra coisa importante antes de terminar o vídeo é que hoje há muita bagunça no meio evangélico, infelizmente. Mas as pessoas estão se escandalizando e culpando Deus e se afastando de Deus por causa do homem. Maldito o homem que confia no homem. Mas aquele que confia no Senhor, esse é a esperança, esse é a força. Então tem que confiar em Deus, não é no homem. Então, tudo que está acontecendo nas igrejas está aqui escrito nesse livro sagrado. Tudo o que está acontecendo hoje. Então, se não acontecesse, seria mentira. Então, se está acontecendo é porque é verdade. Que havia homens avarentos, homens presunçosos, homens amantes da luxúria, do dinheiro, amantes de si mesmo, homens que teriam aparência de manso, mas seriam lobos. Mas não é porque existe esse homem que não existe igreja verdadeira ou pastor verdadeiro. Existe. É que a mídia vai vender o errado, o mal, para poder... Satanás vai usar essas estratégias para poder cegar o teu entendimento e você não enxergar a Deus. Então, se você for uma igreja e não tiver a palavra de Deus,
Você não precisa xingar a igreja ou falar mal do pastor. Saia de lá e procure outra. Eu encorajo a fazer isso porque é importante você estar na igreja. É importante você aprender sobre a palavra de Deus. É importante você estudar a Bíblia. Há muitos princípios para estudar a Bíblia. Muita gente olha, não consegue porque acha cansativo e não sabe o que vê. Então, tem alguns princípios que eu posso até estar fazendo um vídeo para ajudar. Mas eu espero que você compreenda. Coloque Jesus no teu barco, porque quando a tempestade vir, você vai crer na promessa, você vai estar na presença, você vai ter a paz de Deus e o poder de Deus para te fazer chegar a outra margem. Que Deus lhe abençoe. Curta o vídeo, compartilhe, ajude o canal. Eu não tenho muitos seguidores. Peço que vocês divulguem esse vídeo para edificar a vida de outras pessoas. Amém?